Motoristas com carteira de habilitação vencida e ausência de itens de segurança nos veículos. Essas foram algumas das irregularidades encontradas em ônibus escolares durante a fiscalização realizada pelo Ministério Público Estadual, DER, Polícias Militares e Rodoviárias, CEMOB e DETRAN, na Grande João Pessoa. Antes do trabalho em campo, uma reunião entre as equipes afinou o foco da operação. O auditório do DR ficou cheio. Equipes da CEMOB de João Pessoa e Cabedelo, Polícia Rodoviária Federal, BPTran, DR, DETRAN, Inmetro e Ministério Público passaram por uma capacitação. As palestras relembraram às equipes os pontos importantes para a fiscalização do transporte escolar, trabalho integrado para garantir a segurança dos estudantes. Essa operação ela vem em tempo hábil, né? Nós verificamos bastante infrações relativas ao transporte de escolares, né, nos nossos municípios e nas rodovias estaduais e federais. Na nossa parte do município de João Pessoa, nós vamos apoiar os órgãos estaduais de trânsito com relação à questão de manutenção dos veículos, estado de conservação e demais infrações do Código de Trânsito Brasileiro. A grande importância dessa fiscalização integrada, tá, com a Polícia Rodoviária Federal e o BPTran, iremos realizar essa fiscalização próximo ao quilômetro 2, lá no município de Cabedelo, onde vamos pegar normalmente a entrada e a saída dos escolares que faz tanto o transporte intermunicipal como no próprio município. O Inmetro, como já foi dito, ele não é um órgão fiscalizador de trânsito, porém dos equipamentos que estão vinculados ao trânsito. E um deles é o cronotacógrafo, né? Onde nós fazemos a abordagem e verificamos se o veículo está ok com o equipamento cronotacógrafo. O BPTran, assim como os demais órgãos oficiais desse estado, ele trabalha em parceria com esses órgãos, visando garantir um direito, né? Não deixa de ser um direito que as crianças, adolescentes têm, e de forma a principalmente garantir segurança para eles. Nós já fazemos a fiscalização no dia a dia das nossas unidades operacionais, né? Nossas equipes que estão de plantão, elas já têm essa visão, esse foco na fiscalização do transporte escolar. E essa oportunidade hoje é para trazer um conhecimento mais técnico na parte de legislação de trânsito, né? E estar junto com o Ministério Público Federal nessa luta de trazer um trânsito mais seguro para esse transporte e combater também o desvio de finalidade, né? A gente tem conhecimento de vários casos de veículos que são adquiridos para uma finalidade e acaba ali no final de semana sendo usado para outra finalidade que ele não foi adquirido. Então a gente está junto com o Ministério Público, com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito aqui na Paraíba. A gente já trabalha em algumas operações já integradas com eles, assim, e o resultado é sempre muito bom para a sociedade. O efetivo foi dividido em 6 equipes com representantes de cada órgão e caiu em campo. Final de tarde, as equipes já estavam a postos. Esta ficou em frente ao Liceu Paraibano, lugar estratégico. Vários ônibus escolares com destino à Universidade Federal da Paraíba passam por aqui neste horário. E não foi preciso esperar muito para os primeiros chegarem. Imediatamente a equipe sinalizava para que os motoristas encostassem os veículos. Em pouco tempo, as irregularidades começaram a aparecer. Os estudantes foram informados do que se tratava a operação. O balanço do primeiro ônibus fiscalizado não foi nada positivo. Os estudantes de Sobrado acabaram buscando outra forma de completar a viagem. Nós flagramos 2 infrações, né, ao Código de Trânsito Brasileiro. A primeira é o equipamento obrigatório, que é o tacógrafo, né, inoperante. Ele existe o tacógrafo, existe a fita leitora, porém não está fazendo registro. E isso é grave porque toda a velocidade do veículo, todo o percurso o horário de percurso que ele conduziu está sem esses dados. Então, ao fazermos a fiscalização, nós não temos esses dados. E a segunda infração é com relação ao porte para conduzir escolares. Ele é habilitado, porém ele não tem um porte. E o artigo 230 do Código de Trânsito, ele exige que o condutor de escolar ele tenha uma autorização para conduzir escolares. Já no segundo ônibus fiscalizado, mais irregularidade. Em meio aos estudantes de Lucena, estavam 2 crianças, fora de idade escolar e desacompanhadas dos pais. O motorista do ônibus informou à equipe que se tratavam dos netos dele e que era apenas uma carona para entregá-los aos pais em João Pessoa.
o que caracteriza desvio de função. E uma das situações graves constatadas pela fiscalização foi nesse veículo aqui de Sobrado. O veículo apresenta o selo que mostra que ele foi vistoriado, só que esse selo foi adulterado. Durante toda a operação, foram cerca de 30 ônibus vistoriados, 14 com irregularidades. Hoje a ideia principal é poder estar reunido com toda a equipe nessa operação, no sentido de fazer até uma amostragem para a população, a fim de mostrar que no mesmo dia, né, em locais diferentes, nós podemos perceber, através das abordagens, que existem irregularidades em todos os locais. Ou seja, irregularidades que acontecem, que vêm de outros transportes escolar, que vêm de outros municípios. Os veículos foram notificados pelos órgãos que compuseram a operação. Já o Ministério Público Estadual encaminhará os casos às promotorias dos municípios flagrados com irregularidades. Então a ideia é fazer com que as promotorias tomem conhecimento, recebam esse relatório e adotem as providências necessárias. Porque já fazem um trabalho maravilhoso em todo o estado, os promotores de justiça, através das vistorias regulares, né? As vistorias são feitas ordinárias. Essa é uma vistoria de surpresa, né? Que pega todo mundo de surpresa, inclusive a própria população, para perceber a necessidade de se garantir a segurança para os estudantes. E, sobretudo, fazer com que não haja o desvio escolar. Outro problema sério envolvendo o transporte escolar é o desvio de finalidade dos veículos. Isso acontece quando, ao invés de levar crianças e adolescentes à escola, os ônibus são usados para turismo, para levar pacientes a serviços de saúde e até para o uso pessoal de gestores e seus familiares. Para combater isso, também foi realizada uma operação do MPPB e demais órgãos de fiscalização. 6 horas da manhã. Equipes se reúnem na sede da Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Estadual, Inmetro, BPTran, Polícia Militar, Detran, CEMOB de João Pessoa e Cabedelo, PRF e DR. Os ônibus escolares também são o foco desta operação, mas por ser realizada em pleno domingo, as equipes pretendem verificar se esses veículos estão sendo usados para outras finalidades. Denúncias apontam que o uso de ônibus escolares, tanto para transporte de lazer quanto para outras situações, é comum. Por isso, o esforço foi concentrado. O efetivo foi dividido em equipes e encaminhado para 3 pontos estratégicos. A PB 008 na bifurcação com a Avenida Hilton Souto Maior, próximo à Praia da Penha. A PB 044 na bifurcação com a BR 101 na entrada para Caaporã, no Litoral Sul. E em Cabedelo, às 7 horas da manhã, tudo já estava pronto para início das abordagens do trecho da PB 008. 30 minutos depois do início da fiscalização, aqui nesse ponto, este veículo do município de Sapé foi abordado. O ônibus escolar estava carregado de famílias que vêm aproveitar o final de semana aqui no litoral paraibano. Além disso, foi constatado que há uma cobrança para que esse transporte seja feito. A promotora entrou no ônibus para conversar com os passageiros. Vocês pagam quanto para Nós pagamos R$10. R$10 cada pessoa? Cada pessoa. E o valor de criança, tem? Não, até agora Não cobra não, é só para adulto. No caso, só adulto que faz o transporte. O ônibus é contratado pela prefeitura para fazer o transporte de escolar durante a semana. Como não tem destinação exclusiva para essa função, não foi configurado o desvio de finalidade. Mas a promotora fez um alerta. As crianças que estão aqui estão correndo risco porque todas as pessoas que andam no ônibus têm que andar sentadas e com o cinto de segurança. Evidentemente, se existem 42 adultos, 13 crianças, essas pessoas não estão todas sentadas. Aí a gente percebe que há uma série de irregularidades para além do desvio escolar. Aproveitando a oportunidade, a promotora perguntou aos moradores como estão as condições dos veículos que transportam os estudantes no município. Joana ressalta que em Sapé não há grandes problemas. Ela entende que operações como essa são fundamentais para garantir a qualidade desse serviço. É importante porque para ver as coisas como é que tá, né? Além das abordagens realizadas no final da Avenida Hilton Souto Maior, a equipe também circulou pelas praias próximas, mas não encontrou irregularidades. Depois de mais de 4 horas de operação, as equipes finalizaram as atividades. Na PB 008 foram flagrados 11 ônibus, 3 deles eram veículos escolares particulares contratados por prefeituras fazendo o transporte intermunicipal de passageiro para praias. Como não tinha autorização do DR, os motoristas foram autuados e liberados.
Outros 2 veículos foram autuados por apresentar problemas no tacógrafo. Já no trecho da PB 044 foram autuados mais 9 veículos. 5 eram oriundos de Pernambuco. Eles foram apreendidos por não terem autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres para transporte interestadual de passageiros. Já em Cabedelo não houve autuações de ônibus escolares. Para a equipe, o balanço foi positivo. Mais do que flagrar irregularidades, o objetivo é inibir para que isso não aconteça. O DR vem, já desde outubro, fazendo a Operação Verão Seguro, que visa fiscalizar principalmente os ônibus de transporte e turismo dentro do estado da Paraíba. E com o Ministério Público Estadual, através da doutora Soraya Corel, que solicitou que se fizesse essa fiscalização específica também com o transporte de pessoas em ônibus que não tem autorização para isso, que são os transportes escolares. Desde os veículos oficiais, como os veículos que são utilizados para essa finalidade, que não tem autorização para tal. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça da família, Liana Carvalho. Ela vai falar sobre alienação parental.